Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse. No nosso quadro Você Pergunta, o Manuel Responde. Hoje eu separei aqui mais uma pergunta bem interessante que a gente pode explorar muito a fundo, que ela foi feita pela Wagner Almeida, tá ok? E a pergunta da Wagner é realmente uma pergunta que chegou abaixo de um vídeo, mas é uma pergunta que a gente costuma receber muito por e-mails, pelo nosso WhatsApp. De diferentes formas as pessoas estão perguntando a mesma coisa. Então a pergunta da Wagner, na verdade, foi um comentário bem grande que ela deixou abaixo de um vídeo e eu vou ressaltar aqui apenas a parte da pergunta para poder explorar isso junto com você e agregar muitas letras ao seu vocabulário. Então ela diz assim: eu gostaria de saber mais informações sobre esse estado de entorpecimento ou anestesia emocional. Isso pode ser revertido? É que eu estou com tanto medo de não conseguir acessar as emoções que eu preciso para poder limpar. Me explica um pouco mais, nem que seja para eu me acalmar um pouco ou estar um pouco mais consciente de que forma isso pode afetar no tratamento que eu vou fazer com você. Esse é o meu maior medo, porque o que eu mais quero é me conectar um pouco mais com a vida e sentir vontade de sair e me arrumar. Sentir nem que seja um pouco de alegria, porque minha vida não tem mais sentido. A única esperança que tenho é essa. E esse caminho eu sei que é longo, mas é um caminho para eu poder ter uma qualidade de vida melhor. Me responde, por favor. Bom, então essa pergunta da Wagner é realmente uma pergunta bastante interessante que dá para a gente explorar ela mais a fundo em toda a sua profundidade e complexidade. E se você quiser saber como que nós iremos explorar esse tema abordado sobre o estado de entorpecimento e anestesia emocional, vem comigo depois da vinheta. Como eu disse, esse assunto ele chega aqui pra gente com uma determinada frequência, né? Perguntas nesse sentido. Você provavelmente já deve ter conhecido uma pessoa nesse estado de entorpecimento emocional, até mesmo você tenha passado ou esteja passando por esse estado. Sabe quando a gente fala que aquelas pessoas são mais frias emocionalmente? Ali já é um nível acima, né? Um nível além desse estado de entorpecimento e anestesia emocional. Por que que muitas pessoas não conseguem entrar em contato com as próprias emoções e elas ficam nesse estado realmente dessa anestesia, de não poder, sabe que existe coisas ali dentro delas, que existem emoções, porém elas não conseguem se aprofundar, não conseguem se conectar com essas emoções. Bom, para eu poder explicar isso, eu vou ter que ir lá no quadro para te mostrar algumas coisas e ilustrar um pouquinho do que está acontecendo, do que acontece nesses estados. Então, vem comigo. Então agora nós vamos entender um pouquinho mais a fundo esses aspectos do entorpecimento emocional ou anestesia emocional. Bom, isso diz respeito à habilidade, à resiliência que o meu sistema nervoso autônomo, tem para lidar com o afeto negativo. Existe algo que chama estado de choque. Você provavelmente já deve ter ouvido falar num estado de choque, tá? Quando a pessoa ela está num estado de choque. Então, por exemplo, assim, outro dia eu fui atender um cliente, tá? Uma coisa muito terrível tinha acontecido com ele há 15 dias atrás. Ele havia perdido um filho, tá? E aquela pessoa ali na minha frente parecia estar muito bem, mas na verdade ela estava num estado de choque, né? O rosto trazia alguns aspectos de congelamento, o olhar. Então são sinais bastante sutis e, é claro, algo tão difícil aconteceu e a vida precisa seguir, mas esses são mecanismos inconscientes. Aquela pessoa estava num estado de choque, ela não estava pronta de jeito nenhum. Eu ia poder começar a mexer naquela ferida. Eu fui trabalhar só com recursos ali com ele, porque primeiro a pessoa precisa sair do estado de choque para a gente poder processar as emoções, tá bom? Semanas atrás eu passei por uma situação bastante difícil. E embora eu quisesse chorar, que eu precisava expressar aquelas emoções, eu disse a um amigo: eu estou num estado de choque, eu nem consigo chorar. Meu corpo ainda está em um estado de choque. Eu estava identificando aquilo, eu sabia, ok? E eu demorei 3 dias depois do que aconteceu
para eu poder ter abertura para começar a acessar aqueles sentimentos, porque o estado de choque, né, ele nos coloca em um outro patamar. Então, existem pessoas que ficam congeladas no estado de choque, né? E a gente vai entender um pouquinho mais a fundo isso. Então, aqui eu desenhei duas linhas que correspondem aos ramos do sistema nervoso autônomo, tá? Então tem o ramo simpático e tem o ramo parasimpático, tá ok? Aqui, ó, a distância entre aqui, isso aqui é só para você ter uma ideia, é só um esboço, tá? Porque o sistema nervoso autônomo, ele pode ter mais resiliência ou menos resiliência para lidar com afeto negativo, com emoções negativas, com emoções diversas, tá? Então é o nível de processamento que o seu sistema, essa gama de reprocessamento que ele tem. E segundo as experiências, o tipo de vínculo de traumas precoces que você teve dentro do útero, e se você teve traumas ou choques ali na primeira infância, nos primeiros dias, na fase perinatal, primeiros dias e semanas depois do nascimento, tanto quanto na parte intrauterina, isso propicia bastante ao sistema nervoso não criar resiliência para lidar com afeto negativo de uma forma suficiente. Eu vou me explicar. Você sabia que quando você nasce pelo canal vaginal, né, se você não nasceu de cesárea, aquilo é muito importante para começar o sistema parasimpático a se desenvolver? E quem já nasce de cesárea já nasceu perdendo, né? Porque ele pode se desenvolver, mas já não teve ali a passagem pelo canal vaginal. É muito importante, tá? Então tem já esse aspecto. O ramo parasimpático, ele não vem desenvolvido quando a gente nasce. Então quem exerce esse papel para nós? Quando nós somos pequenininhos, bebês, os nossos pais ou cuidadores. Então o nosso sistema só se ativa, ok? E nós procuramos quem para acalentar os nossos sentimentos? Pai, mãe ou cuidador. Então o bebê, ele chora, ele tem as necessidades dele, e aí vem o pai, vem a mãe, acolhe. Então isso vai criando esse ramo parasimpático e o sistema vai tendo bastante resiliência. Percebe as crianças, quando elas estão assim em um lugar novo, elas estão ali agarradas nas pernas da mãe, aí ela explora um pouquinho, ela volta, e quando você vê ela já está brincando, ela já está bem longe, porque ela vai se sentindo segura, ela sabe que ela sempre pode voltar ali. Só que agora, se as minhas experiências com os meus pais ou cuidadores não foram as melhores, ok? Se meu pai ou minha mãe não estava disponível, não estou dizendo de corpo, mas emocionalmente para perceber as minhas necessidades, para estar ali, o sistema, ele vai se fechando para lidar com o afeto negativo, com o estresse emocional, porque é muito doído. Então, existe algo dentro da psicologia, que é uma das áreas mais estudadas, inclusive da psicologia, que nós chamamos de estilos de apego precoce. São divididos em 4 estilos. O apego seguro, eu tenho até vídeos por aí, tá? No YouTube. Tem o apego seguro, tem o apego evitante, tem o apego ansioso por agradar e tem o apego desorganizado, tá? Então, eu vou dar uma pincelada muito breve aqui. O que é o apego evitante? O bebê, ele não tem as necessidades emocionais dele suprida, ok? Então os pais, eles têm muita dificuldade por próprias questões de se sintonizar com as necessidades do bebê. Então o bebê, ele pode passar um desconforto emocional e precisar de um dos pais, mas ele não tem, ok? Ou ele pode procurar um dos pais e eles não estarem disponíveis, ok? Então isso machuca bastante ele lá dentro emocionalmente. E por adaptação, se ele passar isso 1, 2, 3 vezes, o sistema começa a se fechar e se adaptar. E ele começa a se dissociar das emoções negativas, tá ok? Ele começa de fato a se dissociar das emoções negativas e o sistema todo é uma adaptação, não é uma escolha, tá? Começa a se adaptar no mundo, porque acessar as emoções negativas traz muito desconforto, muito estresse emocional e frustração. Então é uma experiência que ele começa a se dissociar. Já no estilo ansioso por agradar ou ambivalente, a pessoa tem a disponibilidade da mãe, mas tem a imprevisibilidade, enfim, se desenvolve também o ramo parasimpático. Ela não é tão dissociada das emoções, mas ela se afunda nas emoções, assim como
o desorganizado, que o sistema biológico de proteção quer ir para um lado e o sistema de apego quer ir para o outro, e por isso que é desorganizado. Cria uma confusão total entre os sistemas biológicos daquela pessoa. É como se tivesse com o pé no acelerador no máximo e no freio, né? Uma parte quer ir para um lado e outra parte quer ir para outro. Enfim, é só uma pincelada. Por que eu estou falando isso? Vamos supor assim, que no estilo evitante, tá? Um trauma que a pessoa passa. O bebê ficou com pneumonia e precisou ficar internado longe da mãe. O bebê procura a mãe, ele está lá internado, ele não sabe por que ele está com doença, ele está lá internado, a mãe não está lá. Ele procura, mas ele não encontra. Ele procura 1, 2 vezes, não encontra, o sistema emocional fecha. Muitas vezes, por acompanhar pessoas em regressões, dá para ver que esse sistema já se fecha lá dentro do útero, a percepção já não quer. Pessoas que procuraram um vínculo com a mãe, né, que a gente chama de choque da descoberta, ou tiveram tentativas de aborto, ou algo aconteceu ali dentro do útero, para não se frustrar mais, porque a dor é tamanha, já começa a dissociação com as emoções. Se quando a pessoa nasce, a mãe está muito presente, se ela já não tem traumas dela mesma, de falta de conexão, enfim, ela vai conseguir acolher esse bebê e aos poucos isso vai sendo trabalhado e essa pessoa vai desenvolver essa resiliência. Mas se a mãe já tem trauma, imagina, a pessoa já tem a desconexão dela, mais a desconexão da mãe, uma desconexão total. Muitos traumas ao longo da vida não processados também gera essa distância com o afeto negativo, porque o sistema ele não tem habilidade para lidar com isso, tá? Então isso é o que causa o estado de entorpecimento emocional, ok? Porque é tanta carga emocional que existe lá, mas o meu sistema não tem habilidade ainda para lidar com aquilo. Ok? Ele precisa desenvolver esta resiliência, tá? Daqui a pouco eu volto aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre esse desenho. Então aqui eu desenhei 3 bonequinhos, tá? 3 pessoinhas, menininho ou menininha, tanto faz, você põe o que você quiser o gênero. Então tem esse aqui, ó, e tem essa bolinha, esse P de problema. Então essa pessoa tem um afeto negativo, tem um problema, ela está distante daqui. Isso aqui é dissociação, tá ok? Isso se chama dissociação. Aqui tem essa pessoa que está imersa no problema, ok? Aqui ela está completamente envolta no problema, ela se ativa demais, é a dramática, a pessoa dramática. E aqui tem uma pessoa se relacionando com o problema, ela não está longe demais, nem mergulhada no problema. Aqui é o estado que nós tendemos a entrar no processo terapêutico, se ele for bem sucedido, aos poucos, ou com mais tempo, ou com menos tempo, né, chegar aqui, ajudar o cliente não se afundar e tampouco se dissociar do afeto negativo. Na medida que o sistema nervoso autônomo vai criando resiliência, na parte terapêutica nós vamos ensinando o sistema e a pessoa a lidar com o afeto negativo, a se relacionar, a dar voz, nem se afundar e nem se dissociar. Geralmente aqui a gente tem apego evitante, pessoas que se dissociam muito da emoção, apego evitante, tá? E aqui é o apego ansioso por agradar, geralmente, não é uma regra geral, tô falando o que costuma acontecer, e desorganizado também aqui, e aqui é o resultado positivo da terapia que a gente quer alcançar, tá bom? Então quando alguém me pergunta assim, o que eu faço para sair desse entorpecimento emocional, eu não consigo sentir as minhas emoções, o seu sistema ele só está adaptado para não sofrer mais do que já sofreu, ok? E, inclusive pode ser muitas questões inconscientes que você nem se lembra, ou diversos traumas que se repetiram. Então, as pessoas às vezes querem soluções prontas, me passa uma técnica, faz um vídeo para eu sair desse entorpecimento emocional. Não existe, porque isso é curado na relação com pessoas. Ok? A relação terapêutica, se principalmente o terapeuta tem consciência disso, ajuda muito a ajudar o sistema a construir essa resiliência, ok? Porque o sistema só começa a acessar as emoções, na verdade ele está o que a gente chama de hipoativado, porque quando tem muita ativação, entra aqui em o que a gente chama de hiperativação, ok? E às vezes a ativação é tão grande que ela cai aqui para baixo, chamada hipoativação. A hipoativação é muita hiperativação, é que ativou tanto que o sistema não dá conta, ele cai lá para baixo. E às vezes as pessoas ficam oscilando aqui entre hiper e hipoativação,
que às vezes é diagnosticado como síndrome bipolar aí de uma forma bastante equivocada, que isso aqui só tem a ver com traumas, tá? Mas talvez seja assunto para um próximo vídeo ou um outro vídeo. Então é muito interessante eu saber isso aqui. O sistema está hipoativado, mas ele não tem recursos e resiliência suficiente para lidar com aquilo. Então a pessoa, ela sozinha, geralmente, né, pessoas que têm esse tipo, acontece isso com elas, são pessoas mais sozinhas, que tiveram experiências mais solitárias e tiveram que lidar com as coisas sozinhas. Então passar um vídeo para a pessoa fazer isso sozinha, às vezes não é o melhor caminho e não vai acontecer. Porque isso, aos poucos, é curado, o sistema vai aprendendo, todo o inconsciente vai pegando várias mensagens na relação terapêutica. Ok? Então é algo um pouco mais complexo do que parece. Claro que tem solução, claro que tem cura. A terapia, ela é para isso, né? Naquela relação a gente vai reparando isso. Então, na medida que eu vou trabalhando recursos, vou ajudando, e a pessoa nem tem a percepção disso muitas vezes na terapia, criando aquele ambiente seguro, de confiança, onde o inconsciente se sente seguro, que ele vai poder acessar as emoções e ele vai ser correspondido, vai ter um respaldo ali, ok? O inconsciente começa a se reconectar com as emoções. E quando o cliente está aqui, ó, né, dissociado ou no estado de entorpecimento, quando vem de uma vez, é bomba. Por isso que eu tenho que ter trabalhado bastante recursos antes. Eu tenho que ter muitos recursos à minha volta para poder trabalhar com aquilo. Sessões individuais, eu vou bem devagar com a pessoa, porque menos é mais, não adianta ir de uma vez. O sistema vai se estressar de novo e vai se confirmar. Realmente eu tenho que ficar fechado, ok? Menos é mais. Então, na medida que vai gerando e criando essa confiança, o inconsciente vai liberando e a gente vai processando dentro dessa faixa de reprocessamento do sistema nervoso, o afeto negativo, o que precisar, aos poucos ou bem rápido, tá? Isso aqui vai criando resiliência e aumentando bastante, porque não é um botão que eu plugo na pessoa e eu leio lá, nossa, a resiliência dela tá aqui ou tá aqui. Mas na relação ali terapêutica, que já na primeira, segunda, terceira sessão que for, eu já vou percebendo, principalmente de uma sessão para outra, dá para perceber se eu deixei a pessoa se ativar demais ou foi ok. Tá bom? Porque nisso dá para entender o quanto o sistema pode processar. Claro que o cabeção racional quer tudo num dia só, quer as coisas prontas para ontem, mas isso não acontece assim, ok? Tem algo biológico acontecendo aqui que a gente não pode excluir, tá? Então o caminho é esse, a gente ter essa calma, né? Ter isso, e o terapeuta, né, que for trabalhar com a pessoa, tem que ter bastante essa consciência. Eu sou especialista em cura de trauma e resolução de estresse pós-traumático e entendi muito a importância disso. Eu era a pessoa que me afundava muito nas minhas emoções. Aqui não tem processamento nenhum, nem aqui. Aqui eu tô aqui, ó, na hiperativação, e aqui eu tô na hipoativação. Eu tô longe da zona de reprocessamento, que é isso daqui. Então, basicamente é isso, né? Por exemplo, eu tenho as minhas vivências terapêuticas. Ali eu consigo me aprofundar bastante com as pessoas e bem rápido. Por quê? Porque eu tenho muitos recursos ao meu redor. Eu não tenho só 1h30 de sessão, eu tenho 3 dias. Então dá bastante para a gente se aprofundar e o inconsciente perceber o ambiente seguro e aos poucos ir se abrindo. Tem pessoas que eu trabalho no primeiro dia, tem pessoas que eu só vou trabalhar no terceiro dia, porque o inconsciente foi absorvendo, percebendo, muitas coisas foram acontecendo e lá nós temos exercícios específicos para começar a corrigir, né, aquelas distorções dos apegos precoce que a gente teve lá na nossa infância. Então realmente, mas precisa de pessoas, né? Então até um tempo atrás eu tinha pensado, eu vou gravar um vídeo para que isso possa ser feito, mas infelizmente não dá, precisa do contato humano, da presença humana. O bebê ali, por mais que a tecnologia hoje seja incrível e ela avance muito, nós somos mamíferos, nós somos seres emocionais e nós precisamos do contato e do vínculo com seres humanos, tá? Então, o caminho é mais ou menos esse, tá bom? Eu espero ter esclarecido a sua dúvida aqui, Wagner, que é a dúvida de muitas pessoas sobre esse entorpecimento, não conseguir acessar emoções. E às vezes nas sessões a gente leva um tempinho para começar a acessar. E já teve casos, inclusive raríssimos, mas teve nessas vivências,
onde a pessoa estava completamente ainda dissociada. Muitas sementes foram plantadas, mas o choque era tão grande, por exemplo, perdeu o pai e a mãe muito cedo. Então aquela pessoa perdeu a mãe quando ela tinha 3 meses de idade. Isso é um choque muito grande, o sistema emocional se fechou. Lembra? Busca e não tem, se fechou completamente. A gente montou ali um trabalho de constelação, vimos o tanto de emoção reprimida que tinha, mas a pessoa ainda estava dissociada. Precisa de bastante terapia. E isso aos poucos vai se derretendo, esse congelamento, essa anestesia. É até engraçado, as pessoas falam anestesia emocional, congelamento ou entorpecimento, porque muitas vezes é nesse estado mesmo que o sistema nervoso autônomo entra. Então eu trouxe várias possibilidades, porque pode ser um estado de choque que está preso, pode ser uma sequência de traumas, pode ser a falta de resiliência, habilidade do sistema nervoso de lidar com aquilo, tá? Então isso realmente não é uma coisa muito simples que um vídeo ou uma dica vai resolver. Precisa de um contato com outras pessoas, principalmente mais fácil se isso é resolvido com uma pessoa que tem habilidade e clareza do que está acontecendo aí, tá bom? Espero ter agregado letras ao seu vocabulário. Você já sabe que se você tiver uma dúvida, uma pergunta bastante interessante como essa, e eu ver que dá pra gente explorar esse assunto, eu vou gravar um vídeo especialmente dedicado a você, não é incrível? E que outras pessoas podem se beneficiar. Uma aula especialmente para você, olha só que legal, tá bom? Então se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, ok? Se inscreva aqui no canal, clique lá no sininho para você ser notificado de todos os vídeos que eu posto, assim você não corre o risco de perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem conteúdo e tem perguntas e respostas, tá ok? Fica o meu convite, se você quiser participar de algumas vivências terapêuticas com a gente, porque isso realmente é um atalho terapêutico. Uma vivência de 3 dias equivalem a 15 sessões, não vai resolver toda a sua vida, mas é um grande início, muitas coisas que acontecem ali, às vezes a gente passaria até mesmo anos em sessões e a gente não conseguiria acessar o que tem ali, tá ok? A gente pode começar a resolver muitas coisas. Se você gostou, dá um like aí, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas possam se beneficiar disso também, tá joia? Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.